Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe. Desde o início, Deus ensinou o homem como adorar a Deus. Ensinou a Adão e ensinou a seus filhos, Caim e Abel. E nós sabemos que Abel tinha fé e vivia pela fé, ao contrário de Caim, que era apenas religioso, pois a Bíblia narra que tanto Caim quanto Abel trouxeram das primícias, não é? Do fruto dos seus trabalhos, não é verdade? Cada um trouxe a primícia daquilo que ele trabalhava, que ele produzia. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E a Bíblia fala que Deus atentou para Abel e para a oferta de Abel, e não atentou para Caim nem para a sua oferta. Ou seja, Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, porque Abel fez pela fé e Caim não fez pela fé. Em Mateus 23, versículo 35, Jesus faz menção a Abel, chamando-o de justo. Vou ler o versículo só para você entender melhor. Jesus diz, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então nós vemos na Bíblia, Abel sendo chamado de justo, porque vivia pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E nós temos também a Bíblia, chamando Caim de... Vamos ver 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então Caim, a Bíblia chama de filho do maligno, e Abel justo, porque as obras de Abel eram feitas pela fé, segundo o ensinado por Deus. Já as de Caim não. Caim não vivia pela fé. Ambos foram ensinados sobre a fé, sobre como servir, adorar e agradar a Deus. Um escolheu trilhar o caminho da fé e viver pela fé, o outro não. Então nós podemos dizer que o mundo é separado entre dois grupos de pessoas, não é verdade? Os que vivem pela fé e os que se recusam a viver pela fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então somente quem vive pela fé, incondicional e indubitável, pode alcançar testemunho de que tem uma vida agradável ao Senhor nosso Deus. Abel vivia pela fé, por isso era um adorador e um filho de Deus, enquanto Caim não era filho de Deus, pois a Bíblia diz que ele era filho do maligno. Por quê? Porque não vivia pela fé e não adorava a Deus. Ele era apenas uma pessoa religiosa. A única fé verdadeira é a fé que exercemos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Essa fé é ensinada por Ele em Sua palavra. E que no versículo 6, repetindo, sem fé, sem essa fé, é impossível agradar a Deus. E se não consegue agradar a Deus,
não se alcança dele coisa alguma. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador, é recompensador, não é? Dos que o buscam e o buscam de todo o coração. Então, nós entendemos que a fé cresce à medida que se tem comunhão com Deus. E devemos ter tanto o desejo de lhe agradar, quanto o zelo de buscá-lo. Orar, meditar sobre a palavra, adorar e ter disciplina, tudo isso ajuda a andar com Deus. E quando falamos em andar com Deus, nós lembramos de Enoque, né? Que a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Enoque andou em uma forma de comunhão e adoração tão intensa com Deus, que Deus o levou, o tomou, o tirou da terra. E Enoque vivia em uma terra antediluviana, antes do dilúvio, uma terra totalmente corrompida. E em meio a tanta corrupção, tanta maldade, pois a Bíblia diz, né, que Deus pesou o coração de todos naqueles dias e viu que a maldade era contínua e constante no coração de todos. Mas em meio a tudo isso, Enoque conseguiu manter-se separado para Deus, andando em comunhão com Deus, a ponto de agradar tanto a Deus que para si o tomou. Tudo isso pela fé que Enoque viveu. Abel morreu pela fé. Você talvez pode, fazer essa comparação. Abel viveu pela fé, foi um adorador e morreu de forma dolorosa, assassinado. Já Enoque foi tirado dessa terra de maldade, não é verdade? Tendo não experimentando a morte, mas sendo levado para Deus. Por que isso? Porque Deus tem um plano. Deus não tem um plano uniforme para todos nós. Deus tem um plano diferente para cada pessoa que crê nele. Não é verdade? E também podemos, a Bíblia fala que tudo que aconteceu é como figuras, foi como figura, por exemplo, nosso. Então, Enoque, nos faz lembrar do arrebatamento, Assim como Enoque foi tirado da terra, um dia os santos, aqueles que estiverem em comunhão com Deus, andando pela fé, também vão ser tirados dessa terra. E o que aconteceu com Abel nos leva a pensar que o crente, muitas das vezes, vai ter dificuldade e aflição nessa vida, Mas, independente de tudo isso, a Bíblia diz que para agradarmos a Deus, precisamos viver pela fé. E vivendo pela fé, nós agradamos a Deus, alcançamos testemunho de que somos justos, justificados por Deus em Jesus Cristo, somos abençoados, ajudados por Deus nessa vida, socorridos por Deus nessa vida, e sabemos que no final entraremos no céu, no paraíso, na glória eterna. E tudo isso para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.